Olá, estudantes do curso de pós-graduação em Língua, Literatura e Práticas de Ensino na Educação Básica. Bem-vindos, bem-vindas à unidade 2 da disciplina Literatura 2. Nessa unidade, o tema central, o tema que irá conduzir todo o nosso trabalho é o ensino da literatura. Isso porque nós precisamos colocar no centro da nossa reflexão sobre o papel do professor na sala de aula, e não só do professor da área de letras, como mediador, incentivador da leitura. E no nosso caso em específico, da leitura literária. Para fazer isso, então, nessa unidade, cujo título é justamente o ensino da literatura, eu fiz algumas escolhas. E todas essas escolhas espelham um pouco esse papel do professor como mediador. Então, nessa unidade 2, nós vamos, primeiramente, ler um artigo escrito pela professora Maria Amélia Dalvi, que inclusive esteve conosco na aula inaugural dessa turma de pós-graduação, escrito por ela junto com a Suelen Lourenço, cujo título é A Mediação da Leitura Literária, uma proposta de metodologia temática. Nesse artigo, as autoras irão, primeiramente, fazer um breve panorama sobre as questões que envolvem a leitura no contexto da educação, a partir de uma breve reflexão pelo percurso teórico, para que nos situemos, sobre esse tema. Portanto, elas vão indicar nesse breve recurso e vão retomar alguns teóricos e suas concepções sobre a formação do imaginário e do conhecimento por meio da leitura de textos. Nesse momento, especificamente, nós vamos trabalhar pensando bastante na leitura do texto literário, As escritoras pontuam já de início que o ensino da literatura na educação básica tem se desviado por um viés, por um caminho bastante questionável. Elas pontuam que muitas vezes o ensino da literatura ou da leitura literária no contexto escolar está voltado à mera decodificação de informações, quando não relacionando-o também à percepção de certas características relacionadas aos estilos de época, quando a gente está falando da presença da literatura no ensino médio. Esse caminho, muitas vezes, está a favor de se construir ou se preparar o estudante para as provas, quer sejam elas locais, da própria disciplina, da própria escola, quer sejam as avaliações de nível nacional que são aplicadas no contexto da educação. SAEB, Enem. As autoras indicam, portanto, que ao enfatizar esse caminho, ou trilhar esse caminho, muitas vezes a leitura de profundidade, a leitura que visa a experiência do leitor e a formação do leitor crítico de amanhã, fica relegada ao segundo plano. Acho que elas têm alguma razão, visto que a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil vai apontar para nós, primeiro, que nós não somos mesmo um país de sujeitos leitores. Segundo, que muitos estudantes não têm acesso, quase não leem nenhum tipo de livro. Terceiro, que muitas vezes nós, professores, também não fizemos. Portanto, a partir desse breve panorama, as autoras vão dizer
vão refletir, vão reforçar, né, qual que é o papel do professor ao ensinar literatura na sala de aula, né? Em certo momento do conto elas vão dizer, e eu peço licença para citar: se considerarmos como a finalidade de uma educação literária a formação de sujeitos livres e autônomos que exercitem a sensibilidade e criticidade em direção a uma compreensão mais sofisticada e efetiva do real, a partir da mediação ficcional/poética, as escolhas didáticas e pedagógicas do professor revestem-se de uma importância enorme. Muito mais, né, do que escolher aquilo que leremos, o papel do professor também passa por uma construção mediada do saber literário. Portanto, ele vai atuar como mediador, visto que, muitas vezes, a escolha do texto parte dele. E mais do que escolher o texto, ele precisa encontrar caminhos para atuar nessa mediação, né? Fazendo, muitas vezes, tentando despertar no estudante o interesse pela leitura e construindo com eles as possibilidades de compreensão do texto. Também promovendo ali, né, o aprimoramento do senso estético, da maneira de lidar com a linguagem, das múltiplas possibilidades de sentido do uso da linguagem dentro dos textos literários, quer sejam eles prosa ou poesia. Então, essa mediação é o foco do trabalho das escritoras neste artigo que eu indico a vocês. Muitas vezes, esse trabalho, né, essa construção, esse incentivo e construção à leitura, óbvio, que não é um papel exclusivo do professor de língua portuguesa e de literatura, mas que perpassa toda a matriz curricular, né, de uma escola. Mas nós sabemos que muitas vezes essa função, né, ela quase que recai exclusivamente sobre os ombros dos professores das nossas áreas, né, especialmente da área de letras e pedagogia. Esse é um contexto bastante complexo. E as autoras não fogem dessa discussão, muito pelo contrário. Elas vão colocar questões e vão pontuar questões muito caras a nós, docentes. Em certo momento do conto, do artigo, por exemplo, elas dizem assim, abre aspas, para alcançarmos os objetivos da educação básica no tocante à leitura e à literatura, é urgente, pois, uma abordagem do texto literário em sala de aula que valorize o que este tem a dizer à sociedade e rompa com os métodos que têm asfixiado a sua leitura na escola. Essa asfixia de que falam as autoras está relacionada muitas vezes a essa abordagem quase que superficial, mecanizada do texto literário em sala. Quer seja, para simplesmente identificar informações que podem ser informações relacionadas à interpretação do texto, ou o reconhecimento de elementos gramaticais, ou o reconhecimento das características literárias, quando se trata do ensino médio, por exemplo. Prática muito comum em boa parte dos currículos escolares. Então, diante desse panorama, as autoras vão discutir outras possibilidades de abordagem do texto e da leitura literária na sala de aula. Em uma delas, a que centraliza a prática descrita neste artigo é justamente a abordagem temática. Elas vão mostrar, portanto, possibilidades de escolher, ler, trabalhar e construir sentido em torno da leitura de textos literários, perpassando as abordagens temáticas e não necessariamente os outros aspectos como os estilos de época. É uma possibilidade aqui desenhada e que eu referendo por meio das próximas indicações que fiz a vocês nessa unidade 2. Nela, além então do artigo de Dalvi e Lourenço, eu estou indicando 2 textos literários.
Um deles é bastante conhecido e talvez seja aí um momento, uma oportunidade de releitura para boa parte de vocês. Eu estou me referindo ao conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, conto no qual nós vamos conhecer a história, né, de duas famílias pertencentes a estamentos sociais diferentes e que têm em comum o desejo pela permanência e sobrevivência do filho. Então, a oposição, que já está indicada no título, vai perpassar o conto inteiro, né? Levando a um desfecho que, para mim, é um dos mais abismais da literatura brasileira. Nesse conto clássico de Machado de Assis, portanto, nós vamos tomar contato com outras possibilidades de se compreender as dinâmicas sociais partindo das dinâmicas familiares. O segundo conto indicado para leitura nesta unidade se chama O Outro Pai contra a Mãe e foi escrito pelo Aleilton Fonseca, um escritor contemporâneo. A produção desse conto, gente, se deu num contexto bastante específico em que escritores atuais foram convidados a reescreverem contos clássicos da literatura brasileira e o Aleilton Fonseca escolheu retextualizar O Pai contra a Mãe de Machado de Assis, trazendo-o para um contexto contemporâneo. Resta-nos saber se a disputa, portanto, presente no conto original, permanece e ou se modifica quando a gente parte da leitura do conto contemporâneo. Por quê, né? Esses três textos estão juntos? Porque a partir da leitura das indicações teóricas e metodológicas feitas por Dalvi Lourenço no artigo, a minha intenção, né, é que essa leitura leve vocês a uma reflexão sobre possibilidades de ensino da literatura na educação básica. Não de uma maneira solta ou livre, mas direcionada para os dois contos aqui indicados. Então, nós vamos nos adentrar, né, no texto teórico crítico, indicativo, inclusive, de uma possibilidade de abordagem, que é a abordagem temática, para depois pensarmos a aplicabilidade disso ou não e em que medida na leitura e abordagem de dois contos da literatura brasileira. Para auxiliar vocês, talvez, a adentrar um pouquinho no conto original do Machado de Assis, já que é a partir dele que nós vamos pensar, ler o segundo conto e aí sim pensarmos a possibilidade de abordar os dois contos na sala de aula, eu estou sugerindo aqui um artigo de minha autoria, que é Retratos da Violência no Brasil, do século XIX, Pai contra Mãe. Esse é um material complementar para aqueles que desejarem, né, acessar aí, né, um outro modo de se pensar o conto do Machado, né, a partir aí das minhas reflexões sobre a leitura deste conto que marcou a minha história como leitora e como professora. Para finalizar, ou na culminância da unidade 2, eu estou sugerindo a construção de um diário reflexivo de leitura e mediação que será feito por vocês como uma forma de registrar, de concretizar a culminância da leitura da unidade 2. Nesse diário, portanto, vocês vão registrar os pontos-chave, as ideias síntese do texto, do artigo da Dalvi e da Lourenço, para a partir disso desenhar, esboçar possibilidades outras em relação à abordagem da leitura e da construção da leitura e do sentido dos dois contos indicados num contexto de uma sala de 9º ano ou de qualquer série do ensino fundamental. Então, nós estamos partindo
da reflexão metodológica teórica aí, guiadas pelas duas autoras, para pensar a metodologia que elas utilizam em outros dois textos nos nossos contextos educacionais. Eu espero que as escolhas possam incitar vocês a avaliar, a repensar e a promover outras formas de leitura literária na educação básica, que ainda será objeto da nossa reflexão, né, na culminância desta disciplina na próxima unidade, que será a unidade 3. Eu desejo a vocês uma boa semana de leitura, agradeço mais uma vez por esse diálogo e reafirmo, a gente se vê logo mais.